medo que é esse? Ai, ai. Então, pessoal, nós quatro, no caso. Então, gente, vamos começar a aula de hoje, de Lab 3. E essa semana vocês vão trabalhar com um experimento de adsorção em batelada. Vou apresentar minha tela aqui para vocês. Vocês estão vendo a tela? Certinho. Certo. Então, gente, essa semana vai ser a adsorção em batelada e a semana que vem vai ser a adsorção em coluna. Aí o relatório vai ser um só, tá? Os objetivos dessa semana são obter dados de cinética e equilíbrio no experimento de adsorção em batelada, construir as curvas de cinética e de equilíbrio de adsorção e utilizar modelos matemáticos conhecidos para a representação dos dados experimentais. Então, os modelos que vocês vão utilizar lá são os mais utilizados mesmo para representar esse tipo de dados, né? E eu coloquei lá especificando para vocês no roteiro. Aí, assim, como que acontece o processo de adsorção? Vocês lembram? Deixa eu abrir aqui do ladinho para ver se vocês vão responder alguma coisa no chat. Vocês lembram lá como que acontece o processo de adsorção? O que a gente precisa ter? Agora ficou só 2 ali, né? Tá? É na superfície de um material sólido por diferença de concentração? Isso, exatamente. Então, a gente vai ter ali um material sólido, que é o que a gente chama de adsorvente, né? E vai ocorrer uma transferência de massa entre essas fases. Então, é um fenômeno que vai ocorrer ali nas interfaces do fluido sólido. Nesse caso da adsorção batelada, a gente está trabalhando com fluido líquido, mas pode ser feita a adsorção de gás também. E o que vai acontecer? O que a gente deseja retirar, no caso eu coloquei aqui moléculas, mas não precisa ser somente moléculas, né? Nesse caso, dessa aula que a gente vai estar trabalhando com corante, é moléculas, mas poderia ser íons, por exemplo. E essas moléculas, esses íons, eles vão migrar aí pela diferença de concentração dessa fase fluida para a fase sólida. Então, esse processo, ele é muito interessante aí por exemplo, tratamento de efluentes, em purificação de gases e por aí vai. Existe uma infinidade de aplicação aí para esse processo de adsorção, para essa operação. No caso específico dessa semana, que a gente vai estar trabalhando a adsorção em batelada, vai ser utilizado um corante reativo, que é o vermelho reativo BF5B, e foram feitas várias soluções com diferentes concentrações, e o pH foi mantido fixo em 2. De onde que a gente tira esses dados, né? São de estudos que já foram realizados e chegaram à conclusão que esse pH era o que melhor favorecia, no caso, essa adsorção entre os dois, que vai estar ocorrendo entre a solução de corante e o adsorvente, que eu não coloquei o adsorvente utilizado, aqui não, mas no roteiro eu coloquei. E o adsorvente, que é uma resina que foi utilizada, uma resina de troca iônica, uma resina catiônica. Então, já foram realizados estudos e observou que para esse conjunto, no caso, o melhor pH a se trabalhar é o pH 2. Até existem artigos, né, que vocês vão encontrar com especificamente mesmo, essa configuração, esse corante e esse adsorvente, eu não me lembro de mais alguém ter publicado alguma coisa. Eu lembro somente eu mesma no mestrado publiquei, e ainda do corante vermelho, que eu fiz um outro corante também, o azul, eu acho que eu não publiquei em revista internacional. Eu acho que foi em congresso, eu acho que em revista nacional. Então, vocês vão procurar no Google, vocês vão encontrar dados desse conjunto. Mas vocês não precisam ficar fixo só nesse conjunto, esse corante e esse adsorvente. Vocês podem procurar artigos, trabalhos, no geral, aí de adsorção. Então, continuando aí sobre o experimento, para a gente fazer aí a leitura de concentração do corante, a gente utiliza um espectrofotômetro.
E para isso, nós precisamos descobrir qual que é o comprimento de onda de máxima absorção desse corante. Então, foi feita uma solução lá, com uma determinada concentração. Essa solução também estava no pH 2, e foi feita essa varredura do comprimento de onda, né, de 300 até 1000 nanômetros. E observou lá, então, que o comprimento de onda que apresentou aí o maior pico foi esse comprimento de 540 nanômetros, ou seja, as soluções utilizadas no teste, tanto a solução padrão, a solução mãe que a gente chama, como a solução após o teste de absorção, foi medida a absorção dela, a absorbância dela, foi medida a absorbância dela nesse comprimento de onda aqui. Aí a gente constrói uma curva de calibração utilizando esse comprimento de onda com soluções com concentração conhecida. Relacionando essa absorbância com a concentração da solução que a gente fez, a gente consegue obter um gráfico de curva de calibração. Aí, dessa forma, é que a gente consegue obter aí as concentrações das soluções durante o teste que a gente faz. Falando sobre o teste cinético e o teste de equilíbrio. Então, cinético, como o próprio nome já diz, né, o que é cinético? É algo em movimento com o tempo ali, né, a gente controla esse movimento de acordo com o tempo. Então, no teste cinético, foi realizado a temperatura de 30 graus Celsius, rotação de 100 RPM, novamente, esses dados aqui são de estudos preliminares, né, o pH utilizado foi o 2, e para o teste cinético foi feita uma solução com concentração de aproximadamente 160 miligramas por litro, ppm, né? É claro que a gente faz a solução e depois a gente confere para ver se ficou na concentração desejada. Sempre tem um desvio ali do desejado. E essa solução ela foi colocada em contato com uma determinada massa de adsorvente. Como o adsorvente utilizado ele é uma resina, ele possui aí alta capacidade de adsorção, para esse volume de solução de 50 ml, a massa do adsorvente é pequenininha mesmo, porque senão o que acontece? Ele acaba adsorvendo todo o corante que tem ali na solução, e nesse momento para a gente isso não é desejado, porque a gente deseja estudar a cinética. Então, se é removido todo o corante ali, a gente não consegue saber esse comportamento com o tempo, esse comportamento da adsorção com o tempo. Então, para o teste cinético, foram colocados vários Erlenmeyers lá dentro do shaker e, com o passar do tempo, foram se retirando esses Erlenmeyers e a solução sobrenadante aqui não precisou filtrar nem nada, porque o adsorvente fica no fundo do Erlenmeyer. Essa solução sobrenadante foi lida a absorbância dela lá no espectrofotômetro e jogada, depois vocês vão jogar essa absorbância, né, esse valor de absorbância lá na curva de calibração. E o teste de equilíbrio, o que acontece? Para o teste de equilíbrio, a gente precisa do resultado do teste cinético, porque no teste cinético a gente obtém qual que é o tempo de equilíbrio. O que seria esse tempo de equilíbrio, né? O tempo ali que não vai mais adiantar, se você deixar mais tempo lá o processo acontecendo, ele já entrou em equilíbrio, então ele não vai mais acontecer a transferência de massa. Esse tempo de equilíbrio a gente obtém aqui do teste cinético. E nesse caso, foi obtido um tempo de equilíbrio de aproximadamente 96 horas. Então, é um tempo longo aí para atingir esse equilíbrio, né? E no teste de equilíbrio, então, foram feitas várias soluções com várias concentrações variando aí de 10 a 320 miligramas por litro. Novamente, essas daqui eram as concentrações desejadas, né? Pode haver um desvio aí nos valores, que a gente sempre tem que aferir lá, fazendo a leitura no espectrofotômetro, e a massa do dissolvente foi mantida constante. O teste de equilíbrio, ele pode ser feito tanto variando a concentração da solução, como a massa do dissolvente. Aí você mantém a concentração da solução fixa. Por que nesse caso foi feito variando a concentração da solução? Porque a massa de dissolvente era muito baixa, né? Então, é difícil a gente variar uma massa que já é muito baixa. Então, optou aí em variar a concentração da solução. E no teste de equilíbrio, a gente deixa todos os Erlenmeyers lá com concentrações conhecidas, porém diferentes, até atingir o equilíbrio. Após atingir esse equilíbrio, a gente lê aí a absorbância, então, dessa solução para obter a concentração final, e daí a gente consegue construir os gráficos
tanto de cinética como de equilíbrio, com esses dados levantados. Aí aqui só explicando tudo isso aí que eu já falei para vocês, sobre o teste cinético, o teste de equilíbrio, como que eles são realizados, e aqui eu coloquei sobre o nadante analisado no VVIS, porque nesse caso específico a gente não tem essa, a gente não precisa fazer a filtração, né, para separação do adsorvente da solução, porque ele fica no fundo, depositado no fundo do Erlenmeyer. Aí aqui para vocês as questões do relatório. Coloquei aqui para vocês falar sobre os parâmetros que influenciam no processo de adsorção e justificar também, né? Não só falar, de repente, a porosidade do adsorvente. Por que a porosidade do adsorvente influencia? Tem os porquês aí também, né? Aí, para vocês colocarem os parâmetros que influenciam e dizer os porquês. Aí, qual a importância, falando em termos industrial, de se conhecer a cinética e a adsorção de equilíbrio, né? Por que a gente tem que estudar essa cinética e esse equilíbrio aí para aplicação lá no processo industrial? Qual a importância disso daí? E aqui, mais referente ao experimento mesmo, na sua opinião, o que poderia ser melhorado no experimento em questão? Então, essas são as questões levantadas. E o relatório, ele vai ser entregue só no dia 26/4, junto com o experimento de adsorção contínuo, né, que seria em coluna. Aí vocês vão entregar os dois relatórios entre aspas, porque introdução, essas coisas, vai ser uma só, né, o processo é o mesmo, a operação é a mesma, a adsorção. Aí vocês só vão falar lá na introdução sobre a diferença entre a adsorção embatelada, a adsorção em coluna, e vão apresentar os resultados. E é claro que na adsorção em coluna, não é claro, né, a gente poderia fazer a adsorção da solução de corante. Mas, para variar também essa fase fluida, a gente fez a adsorção de gasosa em coluna. Então, a batelada e a coluna, vocês não vão conseguir estar comparando os dados de um com o outro, porque um é a adsorção de solução líquida e o outro vai ser a adsorção de fase gasosa. Mas, no geral, o processo em si, como um todo, é o mesmo, então, por isso, vocês vão fazer um relatório só aí, para ter um pouquinho mais de tempo e poupar trabalho, já que o processo é o mesmo. Gente, vocês entenderam tudo? Tudo certo, nada errado? Tranquilo, professora? Tranquilo. Tranquilo? Se vocês não têm nenhuma dúvida agora, eu vou parar a gravação, depois a gente coloca lá para vocês.